Olá, inscritos do canal Verdades da África. Todos sabemos que a poligamia é uma característica masculina. Sem querer ter nenhuma fala mal interpretada, por favor, vamos estar no vídeo, né? Por favor, eu não estou aqui para ser, digamos que para ser tendencioso, apenas apresento fatos. E os fatos é que aqui em África é assim como acontece. Hoje eu vou apresentar um fato muito inusitado. Uma mulher se casou 11 vezes e se esqueceu de se divorciar. Assim, legalmente, ela tinha 11 maridos. Isso aconteceu na Somália. Venha comigo perceber este caso. Durante as minhas investigações, encontrei uma matéria da BBC News de 2018. Uma matéria impressionante. Uma mulher foi a pé até Amó, na Somália. Vou tentar usar termos mais leves ou encurtar as palavras para evitar sanções por parte do YouTube. Esse julgamento dessa mulher foi dirigido por um grupo que nós conhecemos muito bem, que está lá na Somália ao causar o mal deste país. Ela foi condenada por ter vários maridos, diz o grupo militante. O nome dessa mulher é Shukri Abdullah Warsani. Foi acusada de se casar 11 vezes sem se divorciar de seus maridos anteriores. Ela foi em pé até o pescoço e morreu a pé por combatentes do Al, dizem moradores da cidade de Sablali, no sul da Somália. Vamos juntos perceber isso. Mas antes eu queria pedir desculpas pelo fato de eu estar a engolir algumas sílabas durante a pronúncia de algumas palavras. Mas faço isso por segurança, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas e juntos possamos refletir sobre este caso. Somália, terra de ninguém. A Somália é como se fosse uma terra de ninguém. O governo central tem pouco controle sobre o território. O país do chifre da África encontra-se em guerra civil desde 1991, com o governo lutando para assegurar o controle de áreas pobres e rurais que se encontram nas mãos do grupo Al-Shabaab. Mais da metade da população, cerca de 6,2 milhões de pessoas, precisam de ajuda emergencial, como comida, água e abrigo. Devido ao conflito e à forte seca, Somália é o terceiro pior país para as mulheres em termos de condições de acesso a cuidados de saúde e por colocá-las em risco frente às práticas tradicionais e culturais. É também o quinto país com as piores condições de acesso a recursos econômicos, nono em relação à violência e 10º em relação à alfabetização das mulheres. Mas nós vamos perceber o contexto cultural que leva a Somália a estar com esses níveis. Digamos que a mulher não é muito valorizada nesse país. O que leva com que isso aconteça? A resposta para essa questão está na cultura do próprio país. Vida cultural na Somália. A Somália tem uma rica tradição oral. Na verdade, toda a Somália é um repositório ambulante das histórias, mitos e tradições que são passadas de geração em geração no país. Embora o Islã seja a religião predominante, as crenças indígenas permanecem fortes e muitas vezes são misturadas com as do Alcorão para fornecer um sistema de crenças exclusivas para o país. A mitologia somali remonta aos tempos pré-islâmicos e inclui crenças em gênios, espíritos sobrenaturais e goulos, espíritos traiçoeiros que mudam de forma, que dizem habitar características significativas da paisagem, incluindo poços, encruzilhadas e cemitérios. Também temos a astrologia, que se acredita fornecer adivinhações dos dias vindouros. Alguns somalis acreditam que o aparecimento de certas estrelas, constelações e eclipses podem pressagiar tudo, desde a chegada de chuva até um massacre. Mas há uma coisa que aqui nós devemos colocar em conta, que é a questão da lei Islã, a lei Sharia, para quem não conhece. Segundo a lei Sharia, a mulher deve obedecer algumas regras que para alguns países, ou para quase todo mundo, que não é a parte, vamos falar da parte ocidental, o ocidente, e um pouco da parte oriental dos países do mundo, não percebe
percebem que a mulher deve andar completamente coberta. Eu vou falar aqui de forma não tão detalhada para não levar muito tempo, porque o foco do vídeo é outro. Mas isso também é importante perceber. Quem entender melhor da lei islâmica, da lei Sharia, coloque nos comentários, por favor, explicando da melhor forma possível. Mas eu acho que uma vez que algumas pessoas levam isso ao extremo, acabam privando a mulher de viver uma vida, digamos que confortável. Na Somália predomina essa lei em alguns lugares. É verdade que existe uma percentagem muito pequena de pessoas que são cristãs, mas o país é predominado por pessoas muçulmanas e é um dos problemas. Não estou a dizer que a religião muçulmana seja um problema, mas as pessoas em toda a religião, existem aquelas pessoas que levam tudo ao extremo e acabam sendo tóxicas de certa forma. E aqui acontece o mesmo. As mulheres têm sofrido bastante e esse caso desta mulher vai nos mostrar bastante sobre isso, sobre a situação da mulher neste país. Pause o vídeo agora, coloque nos comentários a sua opinião sobre este caso que vamos perceber nesse momento. Caso da mulher. O Al, um grupo que não pratica coisas muito boas na Somália, que não podemos pronunciar, pratica uma interpretação estrita da lei Sharia, a que pronunciamos anteriormente. O grupo militante controla grandes áreas da Somália e frequentemente realiza incursões e ataques na tentativa de derrubar o governo central baseado na capital, Mogadíscio. Numa dessas incursões, encontraram uma mulher chamada Shukri Abdullah, que se julga ter possuído 9 maridos, incluindo seu marido legal. Eles, os dois, o marido, foram levados ao tribunal, cada um dizendo que ela era sua esposa. Percebam, encontraram a mulher, ela tinha um marido, estava com um dos seus maridos. Só que quando se vai puxar a ficha legal, a ficha de divórcios da mulher, percebe-se que ela na verdade casou com mais de 11 homens e não se divorciou de nenhum deles. No final vamos comentar juntos um pouco sobre o que eu acho desse assunto, mas vamos perceber aqui. De acordo com a lei islâmica, a poliandria, uma mulher com mais de um marido, é ilegal, mas os homens podem se casar com até 4 esposas. Mulheres no vídeo, pausem o vídeo, por favor, nesse momento, coloquem nos comentários. Quero ouvir de vós. Será que uma mulher pode ter mais de um marido? Essa é uma reflexão que eu coloco tanto para as mulheres quanto para os homens. Continuando, o divórcio é permitido para ambos os parceiros, mas enquanto os homens podem se separar de suas esposas, a mulher deve buscar o consentimento dos maridos. Percebam? A mulher quer se separar de um relacionamento, mas ela só poderá se separar se o marido consentir com a separação. Enquanto não houver consentimento da separação do marido, ela deve obrigatoriamente continuar com o seu esposo. Vamos perceber. Se negada, ela pode ir ao tribunal religioso para obter a aprovação. Tribunal religioso, ela tem que ir até certas pessoas designadas como os sacerdotes. Eu não sei se na lei Sharia ou na lei Islã falamos desse jeito, né? São, não sei, mulãs, eu não percebo muito bem disso, para poder conseguir a permissão de se separar do seu próprio marido. Lá eles vão julgar se o motivo da separação é realmente justo ou não. Perante todas as acusações que Shukri, infelizmente ela não está entre nós agora, foi condenada. Estava em perfeita saúde e se declarou culpada das acusações. É o que dizem. Ninguém teve acesso ao depoimento dela, simplesmente são especulações de algumas pessoas que participaram do dito julgamento. Quando ela compareceu ao tribunal em Shablali, 200 quilômetros do sudeste de Mogadíscio, divórcios são comuns na Somália, mas os detalhes deste caso são incomuns, disse Mohalid Haji, um entrevistado pela BBC News. Os militantes são conhecidos por aplicar punições físicas severas, pelo que consideram infrações religiosas. E infelizmente a nossa mulher aqui neste caso não escapou da, digamos que, justiça mal aplicada. Digamos que é uma justiça que não faz sentido, essa é a verdade. Vamos juntos agora pensar. A Somália está num momento pesado. É nesses países que nós percebemos realmente o que está
acontecer. Nós percebemos que as mulheres ainda sofrem bastante. Não nego, é verdade que existem alguns países que estão melhores, mas aqui nós conseguimos perceber que ainda há uma discrepância no que diz respeito aos direitos de igualdade entre homens e mulheres. Eu não quero entrar no mérito de falar de nenhuma corrente. Este vídeo simplesmente é para nós falarmos de igualdade constitucional. Deixemos religião, etc. de lado. A mulher deve ter os mesmos direitos constitucionais que os homens, mas aqui nós percebemos que por mentes que não são tão bem preparadas para viver nesse mundo, as mulheres acabam passando por mãos que não são as mais preparadas. Mulher é um ser sensível, mas pode ser um ser bastante forte se bem cuidado. Então nós devemos perceber isso. Será que às vezes nós, como sociedade, nós excluímos a mulher de certa forma, principalmente em países como a África, em que não existe um grande controle sobre essa questão da legislação? Uma outra observação que eu queria fazer é quanto à questão dos divórcios da Shukri. Provavelmente ela tentou se divorciar nessas 11 vezes, mas talvez o processo moroso, a burocracia da própria Somália acabou não lhe concedendo os divórcios. E outra coisa, provavelmente ela também possa ter casado tradicionalmente ou possa ter casado oficialmente. Aqui a reportagem não deixou tão clara, mas eu acredito que seja de forma oficial. E durante os casórios dela, ninguém se deu ao trabalho de puxar no histórico se todos os divórcios dela estavam bem calculados. Outra coisa que pesou também é que os parceiros anteriores foram testemunhas durante o julgamento dela e contribuíram bastante. Eu acredito que isso também seja um ato de vingança, entre aspas. Eles não se conformaram que ela tenha abandonado para ficar com uma outra pessoa e provavelmente fizeram um complô. Quem sabe não é um dos maridos que denunciou ela para esse dito grupo. Então, aqui esse caso ainda existe muita poeira. Eu tentei aprofundar bastante, mas é isso que eu encontrei, o suficiente para ficar revoltado. Por mais que só seja uma linha, um parágrafo, 3 palavrinhas, é suficiente para perceber que nós estamos perante uma grande injustiça que tirou a dádiva de uma mulher de estar cá entre nós, de poder usufruir da melhor forma do seu direito de liberdade, de escolher se ela quer ficar com ciclano, beltrano ou etc. Agora, eu pergunto a vocês, o que vocês acham desse caso que eu trouxe para uma pequena reflexão aqui no canal Verdades da África? Por favor, comentem fervorosamente aí abaixo. Gostaria de ler cada um dos vossos comentários e também discutir essa questão da liberdade e dos direitos da mulher, principalmente num continente em que não há controle dos direitos humanos. É complicado, muito complicado. Não esqueçam, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado.